Graça e paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai ouvir esse vídeo, né? Mas já desejo, né, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde na presença do Senhor. Amém? Hoje eu tenho uma palavra, né, que tá no meu coração. Há alguns dias eu venho meditando sobre esse texto e vamos ler? Amém? Tá lá em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Queridos, eu gostaria de contar o contexto, né, para vocês. Acabe era rei de Israel e ele era um rei muito perverso, né? Era um rei idólatra. A sua esposa Jezabel também era uma mulher muito perversa. Ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Ela tinha adoração a Baal juntamente com Acabe, né? Eles adoravam ao deus Baal. E aqui em Israel nós vemos um contexto de idolatria. O povo estava pervertido, né? Estavam adorando outros deuses. E nesse tempo, né, se levanta um profeta do Senhor chamado Elias, que foi um profeta muito poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Ele fez muitos milagres, maravilhas. Ele ressuscitou um menino da viúva de Sarepta. Ele foi quem fez multiplicar a farinha e o azeite da viúva. Não sei se você conhece essa história. Foi um milagre que aconteceu, né? Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouco de azeite. E ela ofereceu ao profeta, né? Ao homem de Deus. E o Senhor diz para ela, né? Através do profeta, olha, a farinha não vai se acabar, o azeite também não. E assim aconteceu. Mas isso é uma palavra para outro vídeo, amém? Nesse vídeo eu quero falar, né, sobre a vida de Elias e o que aconteceu com ele nesse capítulo, em Reis 19. Então, continuando lendo, né, diz assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Porque Elias no Monte Carmelo, né, o Senhor usou ele poderosamente, né? O Senhor respondeu a um altar que Elias fez diante dos profetas de Baal. E o Senhor respondeu com fogo, né? O altar encharcado de água, o Senhor respondeu com fogo. E o altar que aqueles profetas de Baal fizeram ao seu Deus não teve... O Deus não respondeu, né? Porque você sabe que existe apenas um único Deus, que é o Senhor. Então Elias matou todos os profetas de Baal. E por isso Jezabel ficou furiosa e decidiu ir atrás dele para matá-lo, né? E Elias, aqui diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Então, queridos, o que Deus falou comigo nessa passagem é que, mesmo nós sendo usados por Deus, mesmo nós trabalhando na obra, fazendo a vontade do Senhor, mesmo a gente vivendo uma vida santa, né? Não uma vida perfeita, mas uma vida consagrada ao Senhor, o dia mau chega. Amém? Elias,
ele foi poderosamente usado por Deus para fazer milagres, prodígios, para falar a palavra do Senhor, que era essa função dos profetas, né, da velha aliança, era trazer as palavras de Deus ao povo, ser o intermédio de Deus entre o povo. Amém? E o dia mau para Elias chegou aqui no seu ministério, né? Nós podemos ter um ministério no Senhor. E isso não significa que tudo vai ser sempre bem, as mil maravilhas. Vai acontecer situações em que nós precisamos vigiar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Amém? Para que a gente não venha a agir como Elias. Elias, ele teve medo de Jezabel, né? Cuidado, querido, com o medo. O medo, ele é falta de fé, amém? O medo paralisa a nossa fé, a nossa caminhada. E aqui diz que Elias passou um dia caminhando no deserto, né? Ao invés de Elias ir buscar ao Senhor, ele foi utilizar de seus próprios meios para fugir de Jezabel. Ele foi para o deserto. Isso sem o Senhor mandar. Amém? E aqui diz que chegou a um pé de giesta, uma árvore, né? Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Queridos, há situações nas nossas vidas que muitas vezes nós desejamos morrer, porque nós estamos... Elias estava aqui cansado, estava exausto, ele tinha sido usado poderosamente pelo Senhor, a unção sobre a vida dele. Mas chegou o cansaço, o desânimo, né? Contando aqui um pouco do meu testemunho. O dia mal também chegou para mim, querido. Quando eu tive minha filha, eu tive depressão pós-parto. E vinha pensamentos na minha mente de tirar a minha própria vida. Coisa do diabo, querido, né? O diabo, ele lança setas na nossa mente. Amém? Por causa do nosso propósito no Senhor. Ele não quer que a gente cumpra o nosso propósito. Amém? Que é viver uma vida praticando a palavra de Deus. Então, o diabo, ele não se interessa com aquilo que você sabe da palavra, mas ele se incomoda com aquilo que você pratica da palavra. Amém? E Elias pedindo a morte, aí disse assim: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele estava cansado, né? Ele precisava descansar. Passou um dia caminhando no deserto. Amém? Aquele sol escaldante, né, do deserto, daquela época, daquela região de Israel. E aqui diz: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou de novo. Aqui é Deus cuidando de Elias, amém? No momento em que ele estava passando, né, por esse desânimo, essa angústia, o medo tomou conta dele, com medo de morrer nas mãos de Jezabel. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, né? Como acabei de ler aqui. Então ele comeu e a Bíblia diz que ele foi fortalecido, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias entrou aqui numa caverna, né? E com aquela comida que o anjo deu a ele, ele passou, aqui diz, 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Monte Horebe representa a presença de Deus, era o Monte Sinai, onde Deus deu os mandamentos a Moisés. É o mesmo monte.
E Elias estava ali e ele decidiu entrar numa caverna, querido. Não foi Deus que colocou Elias numa caverna, mas ele decidiu entrar. Muitas vezes nós estamos decidindo entrar em cavernas, em situações, nós estamos tão cansados e desanimados que nós nos rendemos diante daquela situação e ficamos como numa caverna. Amém? Submetidos numa situação triste, angustiante. E isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ver aqui que diz aqui que a palavra do Senhor veio a ele enquanto ele estava na caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor falou com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Deus não quer que nós vivamos numa caverna, queridos, achando que aquele problema não tem solução. Porque por um momento eu pensei que o meu problema, a minha situação não tinha solução. Eu estava perdida, sem esperança. Por um momento eu deixei me abater como Elias. E eu deixei a tristeza, o desânimo tomar conta e eu estava com uma caverna. Triste, angustiada. Amém? E aqui Elias diz para o Senhor, né? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Então aqui Elias fica se reclamando para o Senhor da sua situação. Senhor, o Senhor não está vendo? Muitas vezes nós estamos numa situação difícil e se reclamando ao Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu estou sozinho nessa situação. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. A depressão faz isso conosco. Nos faz nos sentirmos sozinhos, né? Não é só uma tristeza profunda, mas a gente se vê numa situação que nós achamos que somente nós estamos passando por aquilo, né? E o Senhor vai mostrar a Elias que ele não está sozinho, que o Senhor não deixou que Jezabel matasse todos os profetas, ele salvou alguns profetas. Então ele não estava sozinho, mas Elias estava tão centrado no seu problema, na sua situação, tão focado, que ele achou que estava sozinho. Que só ele estava enfrentando aquela circunstância. Mas os outros profetas também estavam passando pela mesma circunstância que Elias, fugindo de Jezabel. Amém? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse para Elias, né? Olha, eu vou passar, minha presença vai passar sobre você. Vá ao monte, saia dessa caverna, querido. Sabe, nós devemos sair da caverna. Nós devemos, no meio da circunstância, procurar o Senhor que resolve. É o Senhor quem resolve. Procurar o Senhor. Procurar a sua presença. E aqui diz assim: então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Quando Elias ouviu aquele murmúrio suave, né? Como a Bíblia diz aqui, o Senhor estava no murmúrio suave. O Senhor não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo. Sabe? Situações podem vir para nós como terremotos, como ventos, como fornalha. Mas a voz do Senhor vai nos encontrar em meio a essa situação. A voz suave do Senhor. Amém? Elias cobriu o rosto, porque naquela época, né, eles criam que se
eles vissem Deus, morreriam, né? Porque Deus é santo. Por isso ele cobriu o rosto com medo, né? De ver o Senhor face a face. Mas aqui diz que ele saiu da caverna porque ouviu, né, a voz. E o Senhor disse assim, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente o Senhor, o que você está fazendo, Elias? Por que você está paralisado nessa situação? Sabe, o Senhor ainda tinha um propósito para Elias cumprir, e Elias estava se paralisando. Amém? E ele respondeu novamente, né? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, que quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar. O Senhor lhe diz, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Aqui o Senhor está dizendo, olha Elias, o seu lugar não é nessa caverna, o seu lugar não é paralisado, o seu lugar não é viver nessa tristeza, nessa angústia. Eu tenho um propósito para você cumprir ainda. Amém? Eu tenho uma missão e você precisa cumprir, terminar o seu ministério. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Ele diz assim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Ou seja, ele teria que ungir Eliseu para ficar no seu lugar, né? Como profeta. Ou seja, o ministério de Eliseu aqui estava se encerrando, mas ele ainda precisava cumprir uma missão, que era ungir Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, novo rei de Israel, e ungir Eliseu no seu lugar. E aqui o Senhor diz, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então o Senhor fez, né? Ele diz aqui, fez sobrar 7.000 em Israel. 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, que não praticaram a idolatria. Amém? Então, o que eu tenho a dizer para você, querido, diante da situação. Eita, minha filha acordou aqui. Tô indo pegar ela. Amém? Espera aí um pouquinho. Vem, mamãe. Mamãe vai terminar aqui a palavra. Então, queridos, diante de uma circunstância difícil, diante de uma situação, não se paralise. Continue, avance. Não deixe a tristeza te dominar. Amém? Essa palavra é para alguém que esteja sofrendo de depressão, que esteja passando por uma situação difícil, como Elias passou aqui, um homem de Deus, né, um profeta que tinha um ministério grandioso, mas o dia mal chega para todo mundo, queridos. Mas nós não devemos ficar como Elias, paralisados numa caverna. O Senhor disse para ele 2 vezes, sai daí, Elias. Seu lugar não é aí. O que você está fazendo aí, Elias? Vem me buscar, eu tenho um propósito para você. Você ainda tem um propósito a cumprir. Amém? E o Senhor cuidou de Elias no meio da situação. O Senhor não deixou que Elias morresse naquela caverna sem propósito. Mas o Senhor cuidou de Elias. O Senhor falou com Elias e mostrou a sua presença.
que a sua presença estava com ele. Amém? Então a presença do Senhor está conosco. E com ele nós podemos vencer toda e qualquer situação. Ó, mamãe, ó, olha. Ó o caderno de mamãe. Amém? Então é isso, queridos. Fica na paz do Senhor. E que você seja abençoado na prática dessa palavra. Amém?